no universo da criatividade, como é que ela funciona no cérebro da gente. Nós vamos conversar sobre isso com o neurologista Dr. Hernani Maciel, que vai falar: Dr. Hernani, a criatividade tem lugar no cérebro? E o que é criatividade? A criatividade é uma capacidade de ver de maneira diferente, de forma inusitada, onde muitas pessoas já analisaram, onde muitos já discutiram. Chega uma pessoa e vê aquele fato de maneira diferente, interpreta aquele fato e cria-se um conhecimento novo. Então a criatividade ela é muito ligada a uma maneira inusitada de ver a realidade ou de enxergar um fenômeno que está ocorrendo. Assim como em alguns lugares do cérebro tem um campo da visão, da capacidade motora, existe um lugar físico para a criatividade? Não, a criatividade depende do conjunto global do cérebro. Claro que se nós analisarmos uma criatividade ligada a fenômenos visoespaciais, nós vamos ter que considerar as áreas visuais posteriores do cérebro ligadas a essa função, mas nós não temos uma região específica ligada à criatividade. A criatividade depende de um funcionamento global cerebral e de forma adequada. Quanto mais inteligente, mais criativo. Quanto mais culto, mais criativo. Hoje as relações são independentes. A inteligência auxilia na criatividade, não é? O conhecimento prévio também auxiliam na criatividade. Entretanto, pessoas sem grande formação acadêmica fazem descobertas, já fizeram descobertas fenomenais. Então a criatividade, ela depende de um modelo de funcionamento cerebral, não necessariamente da quantidade de conhecimentos adquiridos. O conhecimento, naturalmente, ele facilita, ele amplia a chance de a criatividade se expressar. Doutor Hernani, a criatividade, ela surge no cérebro, assim, o insight, a partir do quê? Como é que ela é deflagrada? E é sempre em função de uma equação ou de uma situação cotidiana? A criatividade depende do raciocínio. O raciocínio é um mecanismo que se utiliza de várias funções da consciência. Então a criatividade depende de um raciocínio perfeito. O raciocínio depende das funções cerebrais ligadas à visão, à audição, à sensibilidade, ao controle motor, às emoções. Então o raciocínio depende de vários elementos, várias funções da consciência, e a criatividade ela está ligada ao raciocínio. Para se criar alguma coisa é necessário usar as funções ligadas ao raciocínio. Existe uma tentativa atualmente, recentemente publicou-se em 2012 um artigo sobre o cérebro do Einstein. O Einstein nasceu em 1879 e faleceu em 1955 de um aneurisma de aorta abdominal roto. Ele já havia feito um acordo com alguns médicos que ele doaria o cérebro dele para estudo. Então foi-se retirado o cérebro do Einstein, fotografado, fizeram-se várias medidas, várias avaliações da anatomia macroscópica, do formato do cérebro do Einstein, e em seguida ele foi subdividido em 240 cortes, 240 partes, e de cada uma dessas partes foi retirado pequenos fragmentos para análise histológica, né? O que se percebeu no cérebro do Einstein é que a região pré-frontal do cérebro do Einstein, que é essa região anterior do cérebro, ela era um pouco maior quando comparada com 85 cérebros descritos na literatura médica de outros, digamos, idosos da mesma faixa etária dele, que era 76 anos ao falecer, né? A região ligada também ao controle motor e sensitivo da face e da língua eram bastante desenvolvidas, um pouco maiores do que a média dos idosos daquela mesma faixa etária. O lóbulo parietal, que é uma região localizada aqui, ele também foi considerado um pouco maior do que a média. Do ponto de vista da análise anatomopatológica dos tipos de células encontradas no cérebro do Einstein, a relação entre células da glia, que é uma célula que dá suporte ao cérebro, e os neurônios, eles encontraram uma relação um pouco maior no cérebro do Einstein em relação aos outros cérebros. E encontraram um pouco mais de neurônios na região pré-frontal e parietal
no cérebro também do Einstein. Então, esse é um estudo curioso que nos traz a discussão de que será que esses elementos anatômicos encontrados teriam uma correlação com a criatividade e a vida pessoal do Einstein?